Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é inventário e o nosso convidado é o Oswaldo Guzmão, advogado e mediador. Muito obrigado, Oswaldo, pela sua presença. Eu que agradeço. Primeiro, é muito importante a gente conceituar um inventário. Sim. Para ser o mais simples possível, o inventário é o procedimento que faz com que os herdeiros passem a ser os donos daquilo que pertenceu à pessoa falecida, né? Durante a vida toda, a gente luta para construir um patrimônio e esse patrimônio consiste numa universalidade de direitos. Direito de propriedade, direito de posse, direito de crédito. E quando a pessoa morre, extingue a personalidade começa com o nascimento, se extingue com a morte, automaticamente esses bens são transmitidos aos herdeiros. Mas para que, de fato, eles sejam os proprietários, é necessário que se instaure um processo de inventário, que é onde vão ser apurados quais são os bens, quem são os herdeiros, que bem cabe a cada herdeiro e também serão pagos os impostos, porque para você transmitir qualquer bem, sempre que um bem é transmitido, é pago um imposto. Então, para que você consiga registrar um bem no seu nome, um imóvel, seja o que for, você precisa apresentar um título de inventário judicial ou extrajudicial. Perfeito. Vamos acompanhar a primeira pergunta? Qual o prazo para se abrir um inventário aqui no Rio de Janeiro? O prazo é de 2 meses a partir da morte do autor da herança. Isso está previsto no Código de Processo Civil, que é uma lei federal, então vale para o território nacional todo, não só para o Rio de Janeiro. E agora, muito cuidado, porque são 2 meses, não são 60 dias. É diferente. Se a pessoa falece, digamos, no dia 28 de fevereiro só tem 28 dias, você vai pensar que pode abrir o inventário no dia 29 de abril, que está completando 60 dias. Não, passou do prazo. Tem que ser realmente no dia 28 para que esteja dentro desses 2 meses. E se você passar desse prazo, a multa é 10% do valor do imposto a ser pago. Perfeito. Então vamos para mais uma pergunta, Oswaldo. É muito caro abrir um inventário? Abrir um inventário em si não é tão caro, né? No Rio de Janeiro, a alíquota do imposto de transmissão varia de 4%, se o bem tiver entre até mais ou menos 200 mil. Se passar de 1.260.000, aí passa para 8%. É um montante bom, mas também você ganhou um dinheiro bom, né? E agora, o que eu diria que sai caro é o litígio. O litígio realmente sai caro, não tem preço. Porque geralmente na sucessão legítima, quando são sucessores legítimos, parentes, muitas vezes o fator emocional ele entra e são pessoas que têm controvérsias, às vezes diferenças por questões pessoais, e se isso é judicializado, muitas vezes a disputa por patrimônio se confunde com emoções, raivas, e às vezes as petições são carregadas de contra-ataques e ataques, e sem exagero nenhum, dura 20 anos um inventário litigioso na justiça. E o que precisa em relação ao documento? É muito complicado? A documentação geralmente é para atestar que realmente o falecido era o titular daqueles bens, que ele não deixou dívidas trabalhistas ou sejam de que ordem for, ou se não deixou testamento, né? O juiz precisa saber se houve testamento ou não, porque dependendo disso o inventário vai poder ou não ser extrajudicial. Vamos então para mais uma pergunta? Eu queria saber a diferença entre inventário judicial e extrajudicial. Pergunta muito oportuna. O inventário extrajudicial, ele tem certos requisitos. Precisa que os herdeiros sejam acordantes. Se houver litígio, se houver dissidência, vai
ser judicializado. Precisam ser capazes, ou seja, precisam ser maiores e não sofrerem de nenhuma enfermidade mental, assistidos por um advogado. E um fator interessante, ausência de testamento, porque se tem testamento, um inventário precisa necessariamente ser submetido a uma autoridade judicial, né? O Ministério Público vai analisar o testamento e a partir daí vai ser encaminhado para o juiz, para ficar concluso, para o juiz deferir ou não o cumprimento desse testamento. Mas no Rio de Janeiro, desde 2017, a gente segue o entendimento que começou em São Paulo em 2016, se não me engano, que é o seguinte: se o testamento já foi apresentado em juízo, se já foi prolatada a sentença autorizando o cumprimento do testamento, por que não, a partir de agora, abrir o inventário em tabelionato de notas? Ou seja, então, embora isso não esteja previsto na lei, na prática, desde 2017, no Rio de Janeiro, você pode ingressar em tabelionato de notas com um inventário, mesmo tendo havido testamento, contanto que tenha sido prolatada a sentença determinando o cumprimento. Ok, vamos para mais uma pergunta. O que fazer quando o falecido só deixa dívidas? Essa pergunta é muito boa, né? Se o falecido deixa bens e dívidas, o espólio vai responder por essas dívidas na medida em que estejam dentro do valor dos bens deixados. No caso, se abre o inventário e essas dívidas serão cobradas, enfim. Mas se ele só deixa dívidas, existe uma coisa chamada inventário negativo, que é muito importante porque, evidentemente, os herdeiros não têm obrigação de pagar pelas dívidas que eram do falecido com o seu patrimônio pessoal. Eles só pagariam com o que herdassem dele, ou seja, o espólio quem paga a dívida, não os herdeiros, né? E isso é para proteger os herdeiros da fatalidade de um credor querer que eles paguem com seus próprios bens. Então, é necessário que tenha uma sentença judicial determinando que não havia espólio e os credores não têm bens disponíveis para satisfazer o seu interesse. Perfeito, vamos para mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se eu posso abrir um inventário sozinha ou se eu preciso de um advogado. Necessariamente precisa de um advogado, seja judicial, seja extrajudicial. Vamos então para a última pergunta? Como é que a gente faz para evitar a abertura de um inventário? Se o falecido deixa bens, necessariamente tem que haver inventários. Um imóvel, por exemplo, no Registro Geral de Imóveis está registrado em nome da pessoa falecida. Se o herdeiro não apresenta um título de inventário judicial ou extrajudicial, ele não transmite a titularidade do imóvel para ele. Então, se o falecido deixa bens, necessariamente tem que haver inventário. A forma de evitar seria fazendo uma doação em vida, né, que é muito comum, fica seguro fazer com reserva de usufruto, no caso de um imóvel, né, e essa é a forma. Oswaldo, muito obrigado por todas as informações e o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.